Há 20 anos atrás, seria inimaginável pensar que um animal, um cão ou um gato, principalmente um cão, ficaria num daycare, numa creche, num hotel, numa agility, numa recreação. Imagina, hoje o tutor é capaz de deixar o filho na rua, tipo, não, vai brincar aí na rua porque você precisa conhecer os coleguinhas, mas o cachorro não. O cachorro ele vai pro daycare porque ele tá muito ansioso. Vou escolher o daycare. Eu tenho que avaliar o que nessa escolha? Primeira coisa, horário desse daycare para se encaixar na sua rotina. O espaço tem que se encaixar em sua rotina, não tem jeito. Uma coisa muito importante, tem muitos creches e hotéis hoje sem nenhuma documentação. E se acontece um acidente? O próprio daycare, com o seu veterinário responsável, resolvem, deslocam para algum centro conveniado, veterinário? Como é que funciona essa logística? Quando tem uma briga, a nossa veterinária já atende imediatamente. Se for algo que não tenha lá, a gente já tem alguns veterinários parceiros, tá? Já próximo, então veterinários ali 24 horas para a gente levar a qualquer momento. Inclusive a nossa parceria da direita, a gente não pega a fila, eles já são atendidos de forma prioritária. Então isso também você pode ver no local que você está contratando. E além disso, a gente tem um seguro lá que cobre acidentes de pet até R$10 mil. Confesso, já passei por isso também. Tem coisas que eu não faço até hoje, tá tudo bem, eu arco com as consequências. Tipo, a Gigi, minha cachorra, ela faz xixi no tapetinho do banheiro. Eu até aprendi como evitar e ensinar ela a não fazer. Faço? Não faço. Troco os tapetinhos. Paciência. Mas assim, a gente tem que replicar em casa, porque senão não adianta. Não adianta. Porque assim, eu vou lá 2 vezes na casa, ali na semana, e tem 5 vezes a pessoa fazendo errado. Reunimos uma equipe, um time de pessoas fantásticas, profissionais super gabaritados para tirarem todas as suas dúvidas. Esse programa, ele foi feito especialmente para você. Aliás, para nós, tutores e veterinários apaixonados por pets. A nossa verticalização, nossa rotina de trabalho, nosso tempo, né, que roda mais rápido, principalmente nas grandes capitais, as pessoas que moram em apartamento e ainda assim tem pets grandes, né, de porte grande ou mais de um pet, é um ponto, né, um problema que a gente precisa de solução. E claro, como faz parte de uma família multiespécie, a gente precisa ter muito cuidado em escolher o local onde, muitas vezes, esse animal vai passar mais tempo do que na sua própria casa. Muitas vezes. Não é? É como a creche de um filho de fato, ou um colégio. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse bate-papo incrível iniciativa da Gener. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o seu veterinário? Então aqui, essa olhadinha pode. Reunimos uma equipe, um time de pessoas fantásticas, profissionais super gabaritados para tirarem todas as suas dúvidas. Esse programa, ele foi feito especialmente para você. Aliás, para nós, tutores e veterinários apaixonados por pets. Meu nome é Paulo Tabanês, sou médico veterinário, atuo na área de infectologia, de oncologia e de medicina interna e tenho uma clínica veterinária em Brasília, a Clínica Veterinária Tabanês. Estou aqui ao meu lado de quem? Minha super querida e companheira, Carla Maion. Bom, eu sou médica veterinária também, você já deve ter me visto, ouvido em alguns lugares e mídias por aí. E aqui a gente fala sobre medicina veterinária como um todo, mas eu também atuo como nutricionista de cães e gatos e no meu Instagram você também vê várias dicas e informações importantes. Mas vamos ao que interessa, né, Paulo? Com certeza. Hoje a gente tem um tema, um assunto muito legal, né? É importante porque a gente vive hoje, esse tema é importante porque a gente vive hoje numa correria. Pois é. Né? A gente não consegue mal encontrar com família, dar atenção aos filhos e agora aos filhos de 4 patas, né? Os animais que formam uma família multiespécie. E é tão engraçado, Carla, porque a gente vai conversar hoje sobre como escolher um daycare, um hotel. E é algo... Eu estava pensando vindo para cá. Há 20 anos atrás, seria inimaginável pensar que um animal, um cão ou um gato, principalmente um cão, ficaria num daycare, numa creche, num hotel, numa agility, numa recreação. Imagina, hoje o tutor é capaz de deixar o filho na rua, tipo, não, vai brincar aí na rua porque você precisa
conhecer os coleguinhas, mas o cachorro não. O cachorro ele vai pro daycare porque ele tá muito ansioso. É verdade. Não Acho é? que a nossa verticalização, nossa rotina de trabalho, nosso tempo, né, que roda mais rápido, principalmente nas grandes capitais, as pessoas que moram em apartamento e ainda assim tem pets grandes, né, de porte grande ou mais de um pet, é um ponto, né, um problema que a gente precisa de solução. E claro, como faz parte de uma família multiespécie, a gente precisa ter muito cuidado em escolher o local onde muitas vezes esse animal vai passar mais tempo do que na sua própria casa. Muitas vezes. Não é? É como a creche de um filho de fato, ou um colégio. Só que com uma outra pegada. E para isso, nós convidamos aqui nosso querido Kleber Santos, da Comport Pet. É um prazer tê-lo aqui, Kleber. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui e poder tirar essa dúvida de todo mundo, porque assim, isso realmente é uma questão que gera muitos temas, né? E as pessoas, como eu escolho? O que eu faço? Né? O que é que eu tenho que ver na hora de poder levar o meu filho ali de 4 patas? Então, sem dúvida, aqui vai ser uma conversa muito legal. Kleber, já vamos começar então a diferenciar o que é cada coisa, né? Boa. O que é um daycare? O que é um motel? O que é uma creche? Que diferença tem entre eles? Que serviços eles são oferecidos? Enfim, diferencia pra gente, pra quem não tá muito familiarizado com esses temas. Quem acha isso uma grande novidade, né? Vamos lá. Vamos começar primeiro que creche e daycare, eles são as mesmas coisas, só são traduzidos ali para o inglês. Então, em algumas capitais se usa o daycare em inglês e em cidades mais menores você usa a creche para ficar muito comum. Interior, começa a mudar alguns nomes só para estar dentro ali Mais familiarizado. Isso, exatamente, com cada região. Mas eles são as mesmas coisas. A creche ou daycare, ele tem uma rotina, na grande maioria, das 7 da manhã até às 19 horas. Porque a creche precisa estar aberta 1 hora antes ou 2 horas antes e fechar 2 horas antes ou 2 horas após, onde o seu perfil de cliente esteja trabalhando. Então, assim, se eu sei que meu público entra no trabalho às 8, eu preciso estar aberto 6h30, 7 horas para ele passar, deixar o cão lá e trabalhar. Ele sai 5 horas, 6 horas, a creche tem que estar aberta ali das 7 até as 20 para poder ele voltar ali do trabalho e retirar o seu pet. Então, para ter realmente essa rotina ali, né, dele conviver melhor com o seu pet e ele participar, inclusive, dessa rotina. Então, isso, o horário é imprescindível para você ter uma creche boa, realmente, tem que estar dentro da sua agenda ali. E o hotel? O hotel, ele participa das mesmas atividades e brincadeiras da creche, porém ele fica 24 horas. Ele pernoita lá. A diferença é que ele dorme lá, tá? Mas todo o processo de brincadeira, gasto de energia, ele é o mesmo. Existem algumas hospedagens que aí são diferenciadas. Em hospedagem 100% livre, onde é uma área comum e cada pet deita onde quer, dorme com outro, tem as caminhas espalhadas. E tem os daycare, os hotéis individual, onde é canil, é baia, onde hoje em dia a grande maioria das pessoas são contra. Né? É utilizado mais para cães, às vezes, reativos, cães que não podem ficar junto com outros, mas a maioria hoje das pessoas sempre busca um hotel 100% livre. Entendi. Você já começou a falar uma coisa interessante. Alguns animais mais reativos. Qual o perfil do animal que pode ir pro daycare? Tem um cão. E aí? Todo cão pode ir pro daycare? Todo cão pode ficar em hotel? O que eu preciso entender no comportamento dele? Ou que características me levam a pensar que eu posso ou não mandar o meu cão para um motel ou para um daycare? Essa pergunta é importantíssima. Primeiro, que nem todos os pets podem ir para um daycare. Alguns por medos e traumas, né? Então a gente precisa tratar isso antes em casa para depois ele frequentar tanto uma creche quanto um hotel. E principalmente cães reativos, agressivos não podem participar. Por quê? Eu não vou colocar em risco a vida de mais 20, 30 outros animais para aceitar um único animal. Então, se o seu pet tem algum problema de comportamento, chame primeiro antes um adestrador, resolve esse problema, ensina ele toda a parte de socialização, não só com outros pets, mas com pessoas, brinquedos e alimento, para ele poder sim conviver em grupo. Então, a gente sempre pensa primeiro no bem-estar do grupo como um todo, para depois aceitar um outro pet. Eu acho interessante quando a gente pensa nesse movimento, né, que a gente está falando de mercado, né, um movimento global, não é só Brasil. Existem dados de crescimentos ali acima de 30% nos próximos 5 anos. E movimenta bilhões de dólares, né? Um mercado realmente muito aquecido. Por conta dessa questão que a gente falou, né? De verticalização, ambientes cada vez menores, tempo para atividade física, os pets que são pets que a gente quer dar a maior qualidade de vida possível.
Kleber, como é que tá o Brasil? Pensando, né, você que tem várias unidades, você conhece bastante várias regiões, como que tá a realidade no Brasil nesse consumo por serviço? Você trouxe dados, vamos. Ó, de 20 a 23, isso é um dado do IBGE, foram abertos. Todas as empresas de CNPJs abertos, 73% foram no mercado pet em geral. De 20 a 23. Nossa, Para você ter noção. 70 E 3% de todos os CNPJs abertos Caramba. durante a pandemia foi dentro do mercado pet. Desde a área de saúde, comida, né, cresceu muito a parte de alimentação ali natural. E daycare e pet shopping foram recordistas dentro dessa porcentagem. sim. Então, e a gente pega, o mercado pet ele cresceu de 22 a 24, 200% em vista de 18 a 20. Nossa. É muito grande. Então, Dentro da pandemia foi um salto, Foi. né? Abriu demais. Muitas pessoas também adotaram Nossa. animais. Muita. Chegou notícia de ONG que não tinha mais cães. Então, com isso, todo o mercado ele foi movimentado. Só que está acontecendo agora um grande problema. Muitas dessas creches que abriram de 20 a 23 estão fechando as portas. O que aconteceu muito no mercado? As pessoas amam animais, né? A grande maioria ama o seu próprio pet, mas é diferente de você amar o seu pet, você cuidar de mais 100 pets de pessoas que você não conhece e não são seus pets. Uma coisa é você pegar o cocô do seu pet, outra coisa é de mais 50 pets que não é seu. O amor, ele é diferente. E muitas pessoas, quando começaram a empreender e viram que, opa, não é a mesma coisa de cuidar em casa, a exigência, as cobranças, toda a organização que tem que ter, estão começando algumas a fechar as portas. Inclusive, pessoas que queriam trabalhar com pet porque não gostava de pessoas, estão falindo. Nossa. Por quê? que Quem paga as interessante. contas são pessoas. O relacionamento é com o meu cliente final. Claro. Então, se eu não gosto de pessoas, se eu atendo mal, se eu tenho um mau atendimento, como eu vou trabalhar no mercado pet? É um problema de muito veterinário que fez É, o curso achando que não ia lidar com gente, pessoas. né? Exatamente. E a última coisa que você lida de verdade é com o animal. Porque ele não vai sozinho pro seu hospital, ele não fala com você, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente vem também agora em uma crescente de lojas fechando, tá? Mas o mercado ele ainda continua crescendo muito. A gente vê agora grandes empresas multinacional entrando dentro do mercado pet. E então, assim, ele está crescendo, mas algumas pessoas que só gostavam de pet não tá continuando mais na área. Ou seja, são pessoas que precisam se capacitar e realmente se profissionalizar, se especificar naquele mercado, né? Sim. Serem especialistas nesse assunto para poder se estabelecer nele, né? E como Nesse empresário, né? Eu dou mentoria para vários veterinários, vários donos de pet shopping, creche e hotel. E a gente vê pessoas que amam fazer a parte operacional, que é o que é lidar com o cachorro, mas empresa não é só isso. E aí a pessoa não faz todo o resto das coisas que tem que ser. Não dá certo. Porque o empresário ele não desliga muito, nunca, né? Você tá viajando, você tá ali ligado ali na empresa, você tem um documento para enviar, você tem prefeitura, você tem um monte de coisa, e as pessoas não pensam na burocracia. A seleção foi mais pelo emocional do que pelo racional e todo o contexto que está envolvido. E realmente, os últimos dados, o Brasil é o terceiro país no mercado pet do mundo. Sim. Quando fala em mercado pet, né, com um crescimento esperado extremamente elevado. Mas também não adianta isso se não tem preparação. Pois Sim. é. Precisa ter preparação. A gente tem público, a gente tem demanda. E cada vez mais o pet faz parte das nossas famílias. Claro. Vivemos numa família multiespécie. Sim. Para isso, tem que ter cuidado. Não é simplesmente virar um bichinho de pelúcia que está ali para te divertir. Ele tem necessidades, ele tem cuidados, que vai desde a alimentação até a socialização, até lidar com outros animais. Então, adestramento e daycare, assim como também já conversamos em outros episódios, adestramento e viagem, são coisas muito ligadas, né? Muito. O tempo inteiro. Porque assim, hoje a gente vê pessoas que adotam ou compram seus pets, não tem problema nenhum, mas como um antidepressivo para si. E não para ter um companheiro. A gente precisa trazer de volta ainda muito, eu trabalho muito com isso, o pet meu amigo, sabe? O meu parceiro. Não um antidepressivo para mim, porque eu me curo e aí depois vem pros adestradores cães depressivos, ansiedade, se automutilando. Eu pego muitos cães que comem o próprio rabo, ele se lambe até virar ferida por estresse. E o dono feliz com ele no colo, dando risada. Não é justo, né? Não é justo, né? Então o pet, ele é nosso amigo. Mas seja nosso filho. Mas ele é nosso amigo também. A gente tem que promover para ele uma boa qualidade de vida. Seja no daycare ou em casa. Então, eu tenho um tempo livre. Poxa, eu não tenho 1 hora para passear com meu cachorro? Para que eu quero um cachorro? Sabe? Se eu não tenho 1 hora para brincar com ele, ensinar algum comando, algum truque, ensinar ele apenas sentar para eu fazer um carinho nele.
Pra que eu tenho um pet? Então hoje a gente vê muito isso acontecer. Então o daycare, ele é uma babá ali pro seu cão. Ele é um braço que vai te entregar um cão equilibrado, cansado, um cão que se alimentou bem, que tá com todos gastos de energia físico, lúdico e mental equilibrado, para chegar em casa e você curtir o seu cão, brincar com ele, se divertir e ter um momento ali realmente satisfatório, mas você promoveu isso para ele. E hoje eu vejo pessoas que não conseguem às vezes promover, porque hoje um pet é caro, é um filho. É muito caro hoje você ter um pet. Então precisa ser pensado 2, 3 vezes na hora de adotar um pet ou comprar, né? Mas se você não consegue hoje adquirir um pet para pôr ele dentro de um daycare, você precisa ter aí pelo menos de 1 a 2 horas livre com esse pet para gastar essa energia e promover tudo que ele precisa de fato. E inclusive começa, né, Kleber, na escolha, às vezes, da raça e da personalidade. Às vezes você mora num apartamento e vai... E é um velhinho, sei lá, de 70 anos ou um senhor de idade com mobilidade reduzida e você vai pedir Você vai pegar um Jack Russell. Um Border Vai Collie. pegar um Border Collie. Então, assim, né? Golden. Começa... A orientação ela vai muito antes disso. Mas, Muito. beleza, a gente já tem um cachorro. Tá lá na minha casa. Eu percebi que eu saio 7 horas da manhã e volto 7 horas da noite. Não tem outro animal. E às vezes as pessoas também acham que não, vamos colocar outro cachorrinho aqui. Aí você vai ter 2 para poder agora ter que dar o suporte que São você 2 não conseguiu problemas. para né? Então, assim, vou escolher o daycare. Eu tenho que avaliar o que nessa escolha? Primeira coisa, horário desse daycare para se encaixar na sua rotina. O espaço tem que se encaixar em sua rotina, não tem jeito. Uma coisa muito importante, tem muitos creches e hotéis hoje sem nenhuma documentação. Pesquisar se realmente aquele lugar tem alvará de funcionamento. A gente já viu casos recente de invasão aí de polícia, os cães trancados, amordaçados e tomando remédio para dormir. Nossa. Tivemos isso. Tá? Alguns deputados, E eram né? Não vou dizer considerados creches. creches, mas não tinha alvará de funcionamento, não tinha nada, só tinha uma placa. Meu Deus. Porque hoje, se você pegar, eu que vou muito atrás disso, a gente pega aí hoje São Paulo, né? São quantas mil lojas em São Paulo? Para 5, 6 fiscais. Né? O nosso CRMV tem o quê? Tem 8 fiscais para São Paulo inteiro. Você acha que dá conta? Então, impossível. Então, hoje você passa. Então, a primeira coisa é ver, o local, ele é confiável? Ele tem um alvará de funcionamento? Ele tem um seguro lá, que se acontecer alguma coisa... eu tenho algum respaldo. Então a gente parte um passo bem antes do que só ter uma área aberta para o cachorro correr. Né? Depois, a equipe é treinada. Eu posso chegar no daycare, sua equipe é treinada, mas posso ver o certificado deles? Porque senão você deixa o seu filho com vários adolescentes. Aí se torna abandono de incapaz. Toda razão. Tá? Tem toda Aí razão. segundo, o dono ou o veterinário, quem é o gerente, alguém conhece de comportamento animal? Porque às vezes você pega daycare donos aí que só são investidores. São amadores. São amadores, não tem um curso de comportamento animal. Ele não sabe entender se aquele rabo ele tá indicando que é uma briga ou é um apaziguamento. Então o mínimo é dono e gerente ter um conhecimento sobre o comportamento animal. A equipe toda às vezes não, mas dono e gerente sim. Né? Então são passos básicos. Eles estão cadastrados no conselho de veterinário? Eles têm um responsável técnico? Porque hoje é obrigatório. Creche hotel tem que ter um responsável técnico. Um veterinário. Um veterinário responsável. Pet shopping hoje foi liberado, né, por uma ascensão, mas creche hotel ainda é obrigatório. Existe uma briga, mas assim, se eu tenho um veterinário lá, por quê? Para me dar todo um respaldo de saúde, de qualidade, de como é limpo esse ambiente para que não gere nenhuma infecção para aquele animal, controle vacinas, pulga, carrapato, giardia, vacina. Porque assim, o dono, ele tem 500 mil funções administrativas ali para fazer. E ele não tem um conhecimento veterinário. Olha, eu tô 15 anos na área e eu aprendo todo dia com minha vet. Porque tem coisas novas e eu não fico estudando aquilo. Muitas vezes ela me conta, então eu sei um geral. Mas a vet que tá ali, que ela é responsável se a minha equipe tá usando EPI, se a minha equipe tá bem, se como foi diluído aquele produto certo para ter uma qualidade, senão isso vira uma bomba, né, química. Então tem que ter um médico veterinário responsável. Porque aí você já entra no local sabendo, ok, a empresa ela tá tudo ok, tem um médico que tá ali de olho, ele não tá ali 24 horas, não, mas tem alguém dando um suporte para aquela empresa. Realmente é uma empresa idônea. Aí depois disso você vai ver o espaço, a acomodação,
né? E aí é muito mais de gosto. Ah, eu quero um local mais indoor, porque eu sei que São Paulo chove, faz sol. Não, eu quero um local mais livre, quero propor meu cachorro um espaço com grama. Aí vira muito agora pessoal mesmo do gosto do dono, Entendi. tá? Mas eu acho que a primeira coisa que um dono, na hora de adquirir um serviço desse, é ver se a empresa realmente é uma empresa idônea e tá tudo legalizado. Porque depois acontece o acidente, é o pet dela que vai a óbito. E acidentes acontecem, né? Sim. A gente vê toda hora na internet vídeos de fuga, de briga, de maus tratos, De enfim, óbito. de óbito. Isso aumenta ao passo que esse mercado aumenta também, né? E tem muitos amadores, como a gente comentou, pessoas despreparadas para aquela função, para aquele ofício. Porque é muito simples eu cuidar do meu pet em casa, mas quando eu me responsabilizo pelo pet de mais 10, 20 pessoas, eu preciso saber, né, o básico de comportamento, de higiene, de segurança, Sim. né? Ter câmeras que monitorem, enfim, ter uma série de estruturas para que esses riscos sejam menores. Né? Exatamente. O risco, assim, a gente tá falando de animais, né? O risco existe. Você pode ter 2 animais em casa e briguem, imagina 30, 40. Quando você já põe, eu tenho 2 filhos. Minha filha já voltou várias vezes com o braço quebrado, um dia estava no escorregador e torceu o dedo. Sim, é uma criança, né? A gente considera hoje um pet com uma criança de 3 a 5 anos. Então, assim, acidentes, brigas, arranhões, vai acontecer e é normal, faz parte da convivência. Mas o que você tem que tomar cuidado é a negligência, a imprudência. Você está pagando algo e você não investigou se aquilo realmente... Se eles estão tomando o cuidado básico, que alguns acidentes ele pode vir a ocorrer, brigas, é normal. Mas foi uma briga porque não estava ninguém olhando ou foi uma briga porque realmente aconteceu? Eles brigaram por um petisco, brigaram... Ou são animais que são incompatíveis. São incompatíveis. Né? A equipe está preparada para separar se acontecer? Por isso que eu perguntei. Peça para ver se a equipe tem certificado. Porque assim, pode acontecer? Pode. Mas se a equipe está preparada para evitar e para separar de uma forma correta, se caso houver a briga, ok, faz parte. Eu nem diria ser incompatíveis, Carla, porque assim, a seleção para colocar junto também já vai partir do próprio local, por isso tem que escolher ele bem. Exatamente. Eu não posso descobrir que a incompatibilidade foi quando um pegou, o Pitbull pegou o Yorkshire, balançou e jogou ele já morto, né? Eu não posso fazer uma coisa dessa. Então, agora, essas risgas, elas podem acontecer ali porque, claro, né? Tem o instinto, tem uma provocação, um petisco, alguma coisa assim. E se acontece um acidente? O próprio daycare, com o seu veterinário responsável, resolvem, deslocam para algum centro conveniado, veterinário. Como é que funciona essa logística? Vamos lá. Eu vou falar da minha, tá? E eu posso citar aqui alguns exemplos. Hoje, quando um cachorro ele briga, automaticamente a nossa veterinária, além de ter a minha RT, eu tenho uma veterinária o tempo inteiro lá, integral. Das 9 às 18 tem um veterinário lá. Porque diferencia, tá, gente? Sim. Um RT, um responsável técnico, ele é um veterinário, mas ele não fica ali todo o horário atendendo ou disponível no local. Ele tem uma carga horária que ele orienta, que ele passa, que ele averigua, mas ele não está ali constantemente. Exatamente. No caso deles, a gente está falando de 2 coisas. É um RT e um veterinário disponível durante todo o tempo, porque é ali para poder lidar com as adversidades. Exatamente. Né? Hoje a gente, a doutora Carla é especialista nisso, hoje a gente tem cães que têm alergia a tantas coisas, né? Hoje eu tenho um pastor alemão gigante, alérgico a maçã, tem um outro que não pode comer cenoura. Então, como é feita as brincadeiras, as atividades, então essa vet acompanha toda essa rotina ali também do dia a dia, né? Já para não ter nenhum tipo de acidente. Mas voltando aqui à briga. Quando tem uma briga, a nossa veterinária já atende imediatamente. Se for algo que não tenha lá, a gente já tem alguns veterinários parceiros, tá? Já próximo, então veterinários ali 24 horas pra gente levar a qualquer momento. Inclusive a nossa parceria da direita, a gente não pegar fila, eles já são atendidos de forma prioritária. Então isso também você pode ver no local que você está contratando. E além disso, a gente tem um seguro lá que cobre acidentes de pet até R$10 mil, direto já da nossa seguradora. Então a gente pensa em todos esses detalhes realmente, nem para a empresa ela ser lesada, quanto também o pet, nem a família ali, ela ter todo esse suporte ali que precisa. Muito bem. Carla, eu fiquei pensando. Tá bom. Eu não sei, eu posso perguntar uma besteira porque eu não tenho muita noção. Eu nunca utilizei o serviço de daycare. Machos e fêmeas, eles têm que ser castrados ou não? É pré-requisito isso? Olha lá, aonde interfere, isso é uma polêmica, tá? Que é interessante.
Hoje, a maioria das creches que não tem ninguém especialista em comportamento, eles já pedem todos castrados, tá? Você diminui o hormônio, automaticamente você diminui ali alguns acidentes que podem ser provocados, né, por esse excesso de hormônio ali no mesmo ambiente. As fêmeas hoje, elas, quando iniciam, que eles têm vistoria todos os dias, teve qualquer sinal de cio, elas são afastadas por 30 dias, sendo que o ciclo é 21, elas já ficam 30 dias afastadas, tá? Os machos, cães dominantes e tudo, a gente sempre indica que castre, tá? Mas escolas que têm hoje muitos adestradores, que nem a minha, eu aceito alguns cães que não são castrados, que eu tenho cães inteiros, que são bem mais tranquilos do que alguns que foram castrados recentemente e já têm comportamentos aflorados, de comportamentos que já estão condicionados a ele. Então, tem alguns cães que modifica realmente, tem outros que não. Então, isso é muito variável, tá? Castrar ou não castrar. Agora, uma coisa que não pode de jeito nenhum é fêmea no cio estar no mesmo ambiente. Eu fiquei pensando, né? Não, Já pensou a não pode. surpresinha 2 meses depois? Não, gera não um pode. conflito enorme, né? Conflito na enorme. população ali de cães. Fica todo mundo muito agitado, né? Uma Muito, muito, energia muito. muito alta, né? Então, sempre fêmeas, diariamente, eles Aumenta entram. briga, aumenta acidente, Muito, aumenta tudo. muito. O processo de entrada, assim, ele entrou lá, ele chegou lá de manhã, ele é vistoriado inteiro. Então a gente vê se não tem acidente, se não tem arranhão, se não tem Ponto. machucado, se não tem alguma coisa. Porque assim, já acontece sempre. Às vezes, eu tenho um cliente que ele sempre vai pro sítio lá com o pet dele. E eu sei que é um cliente que ele é bem detalhista. O cachorro volta do pet, ele revira o cachorro inteiro, né? Mas quando vem dele, ele não olha. A gente ligou pra ele recentemente e falou, olha, ele tá com vários arranhões, assim, assim, assim. Não, falei, olha, são 9 da manhã, ele acabou de chegar aqui, não tem como ele ter se arranhado. Não, então acho que foi do sítio, não, que eu fui no sítio com ele tava correndo no meio do mato, mas se eu não olho, a culpa seria minha, eu teria que pagar tudo isso. Então tem vistoria diariamente, tanto pra gente ver como a gente tá recebendo o pet, pra poder entregar da mesma forma. Então a gente tem vistoria de manhã e tem vistoria antes do pet sair. Então a gente, se tiver uma fêmea no cio ou qualquer outro imprevisto, a gente consegue pegar. E quando a minha equipe tem alguma dúvida, pergunta para veterinário o que é aquilo, tira uma foto, manda para ela e consegue, de fato, levar ali para o cliente o melhor diagnóstico. Legal. E idade, Kleber? Quando que a gente deve se preocupar em oferecer esse serviço? Se a gente tem um filhote ou um cão mais idoso, existe algum intervalo aí de idade ótima para frequentar esse serviço ou não? A gente aceita lá a partir dos 5 meses, quando acaba o ciclo de vacina, o cão precisa estar com tudo em dia. 5, 6 meses, vai depender de quando começou ali o ciclo, mas um pet não pode entrar na creche de jeito nenhum, sem todas as vacinas em ordem. Inclusive, uma polêmica que é a gripe, né? A gente está num ciclo agora que de junho a agosto, muitos cães têm gripe canina, e também a vacina de diária. Existe essa polêmica ali, mas depois a gente pode entrar nisso. Ó, temos um especialista aqui. A gente já entra com esse fogo de parquinho de novo. Tem esse especialista, tem um especialista aqui, mas olha, eu tive um surto de 16 a 18. Você ou os cachorros? Os cachorros e a equipe. Todo mundo. Todo Surto mundo. coletivo. Surto coletivo. E A depois fila no banheiro era uma coisa inacreditável. a falta de funcionário que tava indo no banheiro era grande. Mas assim, depois que a gente começou a utilizar, a gente, inclusive, a gente tá 2 anos seguidos, sem nenhum caso. Nenhum caso. A gente começou a utilizar, ele quer dizer os cães, Os tá, cães, gente? peraí, Os por favor, funcionários por não favor. tomaram vacina contra a giardia, Não. ok? Os cães começaram a utilizar. Depois disso, que a gente começou a aplicar de fato, nunca mais. Caso nenhum, nem infestação, nem equipe pegando. E aí fica essa polêmica. Funciona ou não funciona? Né? Aí você pode dizer. Calma, a gente vai voltar na sua pergunta antes. Já já a gente entra sobre vacinação. Quer deixar a gente angustiada agora ou daqui a pouco? Bem, na verdade, eu ia até perguntar para ti quais eram os critérios, e foi bom ela ter perguntado, quais eram os critérios De idade. sanitários, né? Ela Também. perguntou da idade. Ok, você já respondeu, a partir de 5, 6 meses por causa do ciclo de vacina. E aí já entrou nesse parquinho aqui pegando fogo. Uhum. E aí, quais são os critérios que vocês pedem para que os animais tenham em termos de vacina, não só vacina, controle de ectoparasitos e controle de endoparasitos? O que vocês pedem? V10, raiva, gripe giardia, tá? Antipulgas e vermífugo. Vermífugo a cada 4 meses pelo convívio contínuo. Certo. Tem cães que vão todos os dias e convivem com 120 outros animais por dia. 120? Por dia, aham.
Eu não convivo com 10 pessoas. Isso é que é animação, né? Nossa! Encontrar 120 coleguinhas todos É o os recreio dias. da escola. Exatamente. Tem cachorro que não quer voltar pra casa, né? Vários. Mas eu tô fugindo ao tema de novo. Vamos voltar aqui. Não, deixa eles Vários. lá. Isso esse é uma controle- discussão, sabe, Kleber? Porque realmente a gente tem o que o consenso de vacinação diz. O consenso internacional de vacinação, os grandes guidelines, eles dizem que existem vacinas essenciais e vacinas opcionais. E opcional depende da decisão do médico veterinário, dependendo do estilo de vida do paciente, ao que ele está exposto, como ele vive, e toda a discussão sobre o cenário de estilo de vida do paciente. Um daycare, um hotel, é estilo de vida, Certo. né? Se eu tenho, sei lá, a poodle branca, né, chamada Mel, aquela que só vive no colo e só vive no 17º andar do apartamento. Ela não desce, ela só flutua, ela nem caminha, ela só volita. Ela não é o perfil do cão que vai ter que tomar todas as vacinas. Não. Já. E nem vermífugo a cada 4 Não meses, vai né? também. Então vai fazer copro parasitológico. Existe uma discussão sobre excesso de vacinas, excesso de endoparasiticidas, porque justamente tem-se ter a necessidade. Por exemplo, um vermífugo, ele não é uma prevenção, ele é um tratamento. Isso. Então, é delicado quando a gente compara e coloca no mesmo balaio a vacina, que é uma prevenção. Uma prevenção de quê? Normalmente de doença e de infectividade. Mais raramente, a vacina pode prevenir infecção. Volta lá nos primeiros episódios da gente que tem o episódio de protocolos vacinais. Então, indiscutivelmente, a vacina que é essencial no mundo, para todo animal, independente de onde ele mora, é sinomose, parvo e hepatite infecciosa, que está na V10. V8, Ou na V10. V6, na V10, em todas elas. A diferença de uma V8 para uma V10 é o número de sorovários de leptospira. E aí a gente volta para um outro problema, ou uma outra colocação atual. Os guidelines hoje já colocam que, sim, essenciais são essas, mas a depender de onde você vive, Uhum. algumas coisas que são opcionais podem ser essenciais. E aqui para o Brasil ele já te coloca quem? A leptospira, a leptospirose. E a leptospirose, o principal reservatório para a gente urbano, né? O principal urbano é o rato, a gente pode ter por outros reservatórios. E não dá para dizer que não tem leptospirose porque o lugar é muito... Não tem rato porque o lugar é muito arrumadinho. Gente, o rato que transmitiu a lepto a gente não viu. É igual o mosquito que te picou e transmitiu dengue. Você viu? Você não viu também. Porque a gente não vê. Exatamente. Então, sim, a incidência pode ser maior ou menor. Então, é uma preocupação hoje para a gente usar uma vacina como lepto também como essencial. Agora, as outras que são realmente opcionais no mundo, como, por exemplo, traqueobronquite complexo respiratório infeccioso canino, que é a tosse dos canis, eu particularmente vejo que num aglomerado de animais como esse, precisa. Faz sentido. Claro, é uma doença que vai matar o animal? Provavelmente não. Porque ela é autolimitante, ele resolve relativamente bem, muitas vezes sem terapia específica. Só suporte. Né? E é uma doença que não vai prevenir a infecção. Eu digo, uma vacina que não vai prevenir a infecção. Então, o animal teria que usar máscara para prevenir a infecção. Talvez Então, amenize, né? Amenize, Mas a ou gente seja, previne doença e infectividade. Então, se eu tivesse um motel ou um daycare, eu sugeriria essa vacina? Sim. Aonde está o problema? É talvez na restrição, não sei. Porque isso vai de encontro aos guidelines mundiais de não ser essencial. Contudo, a discussão atual é o que é opcional, o que é essencial. Então, isso acaba jogando a bola realmente para um quadro mais abstrato, onde o veterinário e o local podem realmente requisitar. Né? Mas por que isso, né? Inclusive, desculpa. Mas por que isso, inclusive? É uma proteção geral do ambiente onde eles vivem. Então foi o que você falou. Não vai proteger, não é algo que vai, não vai pegar a gripe, ele não vai... Mas assim, a gente vê que diminuiu muito a contaminação. Então assim, imagina ter 100 cães juntos. Com secreção, tá ali brinquedo, pote de água, isso transmite, eu teria, em vez de um cão, 10, 20 cães porque são vacinas, contaminados. Né, Kleber, que diminuem a doença.
A infecção está acontecendo, mas o animal infectou e não ficou doente, Isso. porque ele clinicamente está bem. E Exatamente. claro, esqueci de dizer que no Brasil também raiva é essencial, né? Então, óbvio, está lá dentro do contexto. Tem a grande discussão que é a vacina contra a giardia. Porque nos guidelines mundiais, aí é quase uma unanimidade, porque a gente tem o AHA e o BASAVA, que dizem que vacina contra a giardia, ela é não recomendada, não tem subsídio científico que fale que deva se utilizar em relação à sua proteção e necessidade. Mas tem o Colavacc, Fiavac, que é um guideline da América do Sul, que nele ele já coloca a vacina contra a giardia como uma vacina opcional. Tem muito disso que você está dizendo. A gente precisa de mais trabalho sobre vacina contra a giardia? Com certeza. Sim. Precisa. Precisa fazer mais trabalhos de campo. Tem poucos trabalhos, alguns poucos mostraram uma redução da excreção de ocistos por ambiente, de cistos por ambiente. E isso diminui a infectividade local, diminui a doença como uma forma geral, não previne a infecção, mas previne a doença e a infectividade. E outros trabalhos mostrando que isso não acontece. Então existe hoje uma discussão realmente sobre isso. Sim. E é delicado, porque não há um real subsídio para dizer, não, esse hotel não pode exigir essa vacina porque ela não é recomendada, pelos 2 guidelines mais importantes, mas é pelo Colavacc. Ela tem registro no Brasil, ela pode ser utilizada. E existe o que você está falando, a sua experiência pessoal, que é, seus funcionários tiveram giardíase, e giardíase é uma zoonose. Alguns subtipos podem cometer o homem, mas pode. Então, os seus funcionários tiveram giardíase, um surto lá dentro. Giardia é difícil de eliminar no ambiente, porque ela é extremamente resistente, não é qualquer desinfetante que mata. Exatamente. E depois que você começou a exigir a vacinação, esses surtos diminuíram, você não teve mais casos, e tem animais que estão ali o tempo inteiro. Exatamente. Então, independente do que se diz os guidelines ou não, tem-se também a sua experiência dentro do seu hotel, com tantos animais, como você falou, às vezes 120 animais. É Né? bastante. Há tanto tempo. Quantos anos você tem esse negócio? de 15 anos. Não é de ontem. Não, né? Não é de ontem. Enorme. Uma bagagem muito grande nisso, e assim, até conversando, eu fui atrás do próprio fabricante, eu falei, ó, senta aqui, vamos conversar, você vai ter que me dar um espaço aí pra gente bater um papo. E a gente foi, assim, aí eu questionei muita coisa, porque beleza, é uma vacina, mas a giardia é algo gástrico, né, como é que vai... Então existe também isso. Então assim, mas o que alega muito e o que, assim, faz sentido ainda de pedir, que eles falam que a diminuição é exatamente após a secreção, os ovos saírem mortos e não infectar de novo. Os cistos os ocistos são eliminados, ou reduz muito a liberação dos ocistos pelas fezes, e isso diminui a contaminação ambiental. Exatamente. Então, isso é o que alguns trabalhos poucos mostram, em contrapartida, outros não mostram isso. Então, vira realmente uma discussão. Uma discussão. E eu esqueci, você estava falando de V10, na verdade, a gente tem mais, né? Porque a Gener tem a V2, tem a V6, tem a V8 e a V10. A V2 tem sinomose parvo, inclusive. Então, assim, isso é algo realmente pensando ali no ambiente e todos. A gente, que nem agora eu falei, a gente está 2 anos sem nenhum cão afastado por giardia. A gente faz exames a cada 4 meses, por isso que a gente vermifuga. Então, a cada 4 meses lá, todos os cães fazem exames. A gente faz exame geral neles de fezes. E depois a gente faz toda a vermifugação. E eles têm tido positivos? Alguns sim, tá? Mas não de giardia. Tá. Então, a gente acaba pegando outras coisas, descobre outras coisas ali para os donos. Então, inclusive, aquilo se torna até um preventivo, que hoje você sabe que as pessoas hoje não fazem preventivo do pet. Então, tá dentro da creche, como a gente cuida tanto do ambiente, acaba ali descobrindo outras coisas, eles vão fazer outros tratamentos. Então, com isso, a gente acaba cuidando ali do pet de uma forma bem completa. E doença infecto-contagiosa é muito simples. Juntou, aglomerou. Pegou. Ser humano. Pegou. Ser humano, animal, mesma coisa. Por que a gente tem mais gripe ser humano no inverno? Porque está todo janela. mundo mais aglomerado. Então, é simplesmente densidade de população. Então, quando a gente fala de vermes, de carrapato, pulga, flebotomínio, e isso, na verdade, a gente tem um ano inteiro, porque o Brasil, pensando em carrapato e pulga, aí tem mais a ver com calor. O Brasil é um país tropical, tem o ano todo.
E as doenças que são prevenidas pelas vacinas, né? Então, esse combo é importante. Agora, é também importante falar, né, Carla, que, como a gente já falou e tem que frisar, vermífugo não é prevenção. É Não tratamento. confunda isso com vacina. É. Vermífugo é tratamento. O que é o ideal do mundo e preconizado pelo TRUCAP, por todos os guidelines sobre endoparasitos? Faça copro parasitológico seriado, 3 copros seriados, e aí sim você trata caso tenha realmente a infecção. Se o animal ele é exposto, ele convive em ambiente, ele tem um monte de animal junto, então a cada 3 meses tem a necessidade de se pensar sobre isso, ou seja, 4 vezes ao ano. Mas sempre faço copro, né? Exato. Como o Kleber tem feito na empresa. Sempre que der um positivo, vermifuga. Não deu nada positivo, não vermifuga. É simples. Exato. Né? E pesquise com o seu médico veterinário, lógico. isso é óbvio, né? Ó, saindo da polêmica, né, do clima tenso aqui das vacinas e tudo mais, me conta como que é o dia 1 do aluno PET. Boa. Porque assim, eu acho que... Eu fico vendo chegar de mochilinha e chegam de mochilinha. Chega. Eu fico Porque se no meu hospital eles imaginando- chegam de mochilinha para operar, Eu fico imaginando a lancheira, eu fico imaginando a mochilinha com roupinha, com toalhinha, caminha, etc. Como que é o dia 1 do daycare? Eu não tô falando nem de hospedagem. Tá. Como que é? Vamos lá. O dia 1 daycare, na verdade, o cão, antes dele assinar um contrato por 2, 3 meses, 1 ano, ele passa por um dia de avaliação. Gente, você falou isso, eu tenho que cortar. O que eu pensei? O cão A assinando o patinha. contrato, a patinha. Ai, faz um contrato. Vou fazer, pra eles. fazer Faz o contrato, contrato pro vou cão fazer. também, faz. Então, antes de ser assinado um contrato longo, o cão passa por um dia lá de experiência, onde a gente avalia 5 pontos. Como ele é com pessoas, como ele fica com outros animais, como ele se comporta quando tem brinquedos de roer juntos. Posse, Né? né? A parte de alimentação também, posse por comida. E depois o ambiente. Se ele fica tranquilo, se ele relaxa, se ele vai fazer as suas necessidades. Então, se ele consegue almoçar, se ele consegue fazer xixi, se ele consegue fazer as suas fezes ali. Então, a gente entende o cão primeiro como um todo. Até porque tem cachorro que no momento de estresse, ansiedade, não faz xixi, não bebe água, não come, Exatamente. não dorme. Passa Por o isso. dia inteiro assim. E tenso. Então, a gente não quer um cão assim. A gente quer um cão lá que se sinta bem, que se sinta feliz. Se for necessário, a gente vai fazer várias outras avaliações. Ele estando bem, estando tudo ok, aí sim é feito um contrato maior. Mas até então, primeiro a gente trata da adaptação dele ao espaço e a toda a matilha que já existe ali. Tanto de cães, né, quanto também a equipe ali de pessoas. Então ele tem um dia teste. Tem um dia teste. Tá. Tá. Ou mais de um. Ou mais de Ou um, mais de um. caso seja necessário. Então, beleza, ele foi, aprovou, ele passou, é aquele golden filhote brincalhão ali. Aí ele vem com mochila, com a lancheira dele, com a comidinha dele ali, tá? Todo o restante nós proporcionamos. Então, caminha, brinquedos, toalha, Então, é ideal tudo que ele nosso. vá com a comida que ele está acostumado a Sim. comer, justamente para não ter, né? Você pode falar melhor do que qualquer um. Não façam trocas aí sem, né, sem saber o que vai comer. Exatamente. Então, gente, isso tem creche hotel que fala, eu dou a comida. É Não. impossível você ter comida para todo mundo. Não faça isso. Não faça Então, isso. cada dono leva a sua alimentação. Então, tem pessoas que comem natural, leva a sua natural. A gente tem 2 freezer lá para isso. Tem todo um processo lá. A gente segue todo o processo que o dono faz em casa. Eu descongelo de forma natural. Eu descongelo no micro-ondas. A gente vai seguir como vocês fazem em casa, né? Os horários lá de alimentação é 7 da manhã para aqueles cachorros que estão de hotel, meio-dia, entre meio-dia e 1 hora para os cães que comem 3 vezes, né? E janta para quem tá de hotel também. Então, durante a creche, o cão só almoça com a gente. Ele toma café em casa e janta em casa. Tá? Até porque vem de transporte para não enjoar, para não vomitar no veículo. Então, a gente também toma esse cuidado. Então, a gente só é responsável pelo almoço no dia de creche. E petisco, fruta, a gente pede lista do que o cachorro pode e o que não pode. E a gente oferece de acordo o dia a dia ali, toda a rotina de brincadeira. Boa. E quando não rola essa adaptação de cara, esse trabalho de treinamento acontece na casa da família? Ou vocês conseguem fazer uma adaptação em locos ali para ele começar a entender que é um ambiente gostoso, não precisa ter medo, né? Ninguém vai avançar e tudo mais. Porque muitas vezes eu acho que esse preparo, esses testes, não são tão triviais, né? Não são tão rápidos. E aí aquele tutor que precisa deixar o pet, né? Ele trabalha, ele vai viajar e tal. Como que é feito esse preparo, assim? Você consegue fazer um intensivo ou é no tempo do animal e aí talvez não dê certo?
Tá. É uma pergunta muito legal, porque assim, às vezes acontece sim, mas é sempre no tempo do animal. Quando eu vou tratar um animal que tem ansiedade de separação, é um tempo muito maior. Então, infelizmente, às vezes a gente vai ter que fazer um processo mais lento. O dono, no início, vai ter que deixar com um amigo, um parente. A gente vai começar essa aula em casa e depois a gente vai vir para a creche, nem que faça naquele dia ali meio período. Não no meio período quando tem que voltar, mas ele não vai ficar junto aos outros. A gente vai deixar ele separado, numa área mais tranquila, tá? E a gente fazer essa adaptação, porque às vezes acontece. Eu preciso treinar só meio período ali com aqueles cães, ou 1, 2 horinhas, mas o dono não consegue vir para buscar porque tá trabalhando. Então a gente tem áreas separadas, onde esse pet ele vai ficar ali tranquilo, só com uma pessoa, brincando, sem estar nesse vínculo ali com todo mundo, porque ele se estressa com muitos cães. Então é possível. Quem tem um animal com ansiedade de separação, quem tem um animal ansioso, até mesmo, né, quem tem um animal agressivo, é possível uma adaptação. Sim. Claro, vai demorar mais tempo, né? Chegou o momento de você ter que reprovar um aluno. Mandou cartinha pra mãe? Mandou carta, esse boletim tá vermelho. Seu filho mordeu o coleguinha. Se eu te falar que a gente demite mais o aluno pelos pais e não pelo aluno. A gente acredita muito no aluno. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, porque eu faço isso direto no hospital. Que o aluno tem jeito. Se você quer continuar o tratamento, o aluno tem jeito, você vê futuro, mas os pais não seguem nada. E muitas vezes fica inviável, você fica enxugando o gelo. Né? A pessoa passa a consulta e não toma remédio, adianta o quê? Porque também o adestramento e essa condição comportamental ela tem que ser continuada em casa. Sem não dúvida. É só lá. Imagina, então isso tem é 5%. exercício, né? Que você tem que fazer em casa. O exercício que vocês fazem na escola é 5% do dia do animal. Ele tem que replicar os 95% em casa, em convívio com a família, final de semana, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Exatamente. Porque senão é 1 para ensinar e 10 para desensinar. Confesso, já passei por isso também. Tem coisas que eu não faço até hoje, tá tudo bem, eu arco com as consequências. Tipo, a Gigi, minha cachorra, ela faz xixi no tapetinho do banheiro. Eu até aprendi como evitar e ensinar ela a não fazer. Faço? Não faço. Troco os tapetinhos. Paciência. Mas assim, a gente tem que replicar em casa, porque senão não adianta. Não adianta. Porque assim, eu vou lá 2 vezes na casa, ali na semana, e tem 5 vezes a pessoa fazendo errado. Não adianta. Não tem como. E tem animal que é uma preocupação, porque é algo que eu lido diretamente, né? Tem animais que têm doenças crônicas. Ele é cardiopata, ele tem doença renal crônica, ele é diabético. E aí? Vocês também recebem esses animais? Tem algum tipo de recepção diferente ou de serviço diferente? A gente recebe sim, eu tenho lá diabéticos, então tem, principalmente para hotel, tem os horários corretos de aplicação, a gente segue tudo que o veterinário passa, tá? O que é que a gente não aceita lá? Cães que têm dificuldade em locomoção em grupo, por quê? Eu não consigo deixar, às vezes, uma pessoa o tempo inteiro só com o cachorro, tá? Isso não é viável. A ideia de creche é conviver em grupo. 1, 2 horas, um meio período, uma vez ou outra, porque tá passando pelo processo de adaptação, é uma coisa. Mas eu sei que esse cão, que nem já aconteceu. Uma moça queria contratar, só que o cão era cadeirante, mas ele não fazia as suas necessidades sozinho. Você tinha que fazer a massagem para poder... Eu não consigo fazer as massagens. Eu consigo ter o cadeirante, mas não consigo fazer as massagens. Inclusive, foi um motivo. Ela foi na internet, falou um monte, que a gente só queria aceitar, cachorro isso, aquilo. E não tinha nada a ver. Apenas porque eu não tenho uma pessoa especializada pra estar de hora em hora, a cada meia hora, fazendo a massagem pro cão fazer urina, porque ele não fazia sozinho. Então, a gente só não consegue atender essas particularidades, assim, principalmente que é um serviço veterinário, né? Hoje eu não... Ou até um enfermeiro, né? Ou até um enfermeiro, mas a gente não tem um enfermeiro dentro de uma creche. A creche é uma escola, é um parque, né? É algo para... recreativo. Se o cão não consegue se divertir, brincar, participar, não faz sentido, às vezes, ele tá lá dentro. Às vezes isso vai fazer até mais mal para ele do que bem, tá? Nesse caso, na verdade, não é nem que ele não consiga se divertir. Ele precisa de um cuidado especial que vocês não conseguem oferecer dentro daquela necessidade tão... né? E as pessoas têm que entender que, sim, é um serviço que eu não ofereço. Ok, né? Não é discriminação com cadeirante, não é discriminação com mais nada. Mas hoje tudo vai para a internet, Exato, né? E vira isso. Não tem nada a ver, né? Kleber, voltando um pouquinho agora para a questão do hotel. O hotel, como o nome já, né, pressupõe, o animal fica, dorme, 1 dia, 2, 3, 10, não sei quantos. Tem épocas do ano que são as mais complicadas, né? Sim.
Natal, Ano Novo, Carnaval. que Agora, Julho. férias, julho, mais? né? Julho. Feriados prolongados. Sim. E aí, qual a antecedência que a pessoa tem que se programar? Porque não dá para simplesmente, estou viajando de carro, vou passar e deixar meu cachorro e já sigo na estrada. Não dá, né? Não dá. Ainda mais pelo nosso protocolo. Você viu o tamanho que é, não dá pra chegar do nada. Olha, vamos começar por dezembro, que é o mais pedido, assim. Começa em junho já. Tem gente fazendo reserva em junho. Sai da agora de junho e julho, de férias escolar, e já reserva já pra dezembro. Tá? Então começa agora de junho e vai o segundo semestre inteiro, pessoas fazendo já reservas. Feriados, né? Que é muito comum, inclusive é um número importante. Os últimos 2 anos que a gente teve esse crescimento muito maior de pet como filho, datas comemorativas familiar, o pet vai menos para hotel. Ele fica com a família. As pessoas levam para tem ver a avó, que antes não aniversário. ia. Dia das mães, que antes as pessoas viajavam para ver sua mãe, o pet vai junto porque agora é neto. É isso Né? aí. E a gente tem pets ficando muito mais em finais de semana aleatório, sem nenhum tipo de comemoração. Eu vou numa casa com um amigo de praia. Eu não vou levar o pet, eu deixo. Olha, que Então, mudança dia interessante. dos pais, dia das mães, que reúne família, Sim, leva o sim. pet. Que interessante. Teve uma mudança muito grande com isso. Inclusive, dos períodos, o maior, para quem não vai para fora do Brasil, é o Ano Novo. O Natal ainda as pessoas ainda passam muito com o Porque pet. Natal ainda é mais família. Querem né? deixar dia 26. Aí voltar a pegar o cachorro só dia 10. Então, assim, deixa dia 26, quer pegar dia 10, nas voltas aos trabalhos. Mas Natal, muitos ainda passam com a família. Eu tenho uma dúvida que, na verdade, é uma curiosidade. E aí eu quero que você seja muito sincero nos exageros que você vê por lá. Tá. Eu sei que tem mãe de pet, pai de pet, que faz aniversário na creche. Muitos. E aí, eu sei que vai do 0 a 100, né, de exageros, de humanizações e tudo mais. O que você já viu ali de mais chocante nesses 15 anos? Já tive um cliente que ele quis alugar a creche o sábado inteiro para fazer uma festa só para os cachorros dele. Ele gastou 16 mil reais fazer a festa do cachorro dele. Contratou DJ, botou luz, som. Eram só os cachorros dele? Não, ele pegou o dele e só E os os convidados? melhores amigos. Ele pediu pra gente melhores selecionar amigos. os melhores amigos, Exclusividade. exclusividade total. Ele fechou espaço pra ele. E fez decoração, Fez DJ? tudo. Uau. Completo. Esse foi assim. E o cachorro que... ficou super feliz. O cachorro nem sabia o que tá acontecendo. Era um dia como outro qualquer. Era um dia como outro qualquer, só que com luzes. Com muito petisco. Só que Muito com petisco, luzes. só que com luzes. Entendi. Porque a música já acontece lá, então só com luzes. Gente. Mas assim, a gente vê as pessoas que mandam sempre 2 buffets. Isso é legal. Mandam um buffet pra nós, professores humanos, e mandam um buffet pros cachorros. Então a gente sempre Olha. come muito bem. Eu não posso reclamar Gente. disso, não. Qual foi o maior perrengue que você já passou? Porque essa é uma história legal. Eu vou te ok, falar. Né, engraçada. Claro, gente. Voltamos à questão da humanização do animal. Que ele é parte da nossa família? Ele é. Só que tem que respeitar os padrões fisiológicos, as necessidades fisiológicas, emocionais, psicológicas. E não Nutricionais. indiscutivelmente. Pelo menos ainda mandou um buffet de cachorro, né? Pelo menos ainda pensou nisso. Mas, características à parte, que nós já conversamos também em outros episódios, tem que ser respeitado isso. Mas isso, ainda assim, é uma coisa legal de se contar, de se Engraçado, falar, né? engraçado. Ok. Mas e perrengue mesmo? Vamos lá. Dor de cabeça, eu vou problema. falar de 2 Porque Porque a perrengues. gente só fala de coisa boa, mas vamos A saber gente também, quer né? saber os BOs. Exato. Vou gente falar quer de o 2 BO. perrengues. Eu vou falar de 2 perrengues. Primeiro, que era um aniversário, só que ela queria juntar alguns cachorros que eles não ficavam juntos, porque lá a gente separa, pequenos, médios e grandes. Só que essa cliente tinha várias amigas dentro, que também são clientes lá, e queria juntar esses cachorros. Falei, olha, esses cachorros vão dar merda. Não vai dar certo. Não. Melhor não, Queria melhor juntar não, um melhor não. chihuahua com dog alemão. Com pitbull, com Entendi. American não se Bully, e conversam que não se muito. conversam. Elas são amigas, mas os cachorros não. De novo, tá humanizando. Tá achando que tá no Sex and the City, né? E que os, outra- e que os as filhos vão ser amigas amigos. encontrar, E que os filhos não vão ser amigos. É. Nem na nossa espécie isso acontece, E eu falei várias gente. vezes, não sei por quê. Tem bastante tempo isso. Eu cedi. Cara, Ai, foi uns 3 pro veterinário, pra dar ponto. É mesmo. jura? E eu tinha avisado antes. Aí eu falei, olha, não, eu seguro, tal, aquela... Não, Não vai, vamos, né? vamos. Aquela necessidade própria de juntar cachorros Foi uns para 3 uma pro foto, vet. um evento. E a gente sabe que não dá certo. E não deu. E depois Deus disso, do nunca céu. mais. Eu falei, não junto nem de jeito nenhum. E outro perrengue foi que nós fizemos toda a festa, a mulher trouxe, contratou buffet, aniversário, aí tinha painel, sei lá o quê, e o quê? Nós não fizemos as fotos. Nossa. A mulher queria matar a gente. Por quê?
Calma, gente. Tem aniversário que a família não vai, né? Não, São na só- creche nenhum vai. É Não. só os cachorros. Então vocês têm que fotografar A gente o fotografa o evento. evento e tal. E nesse dia, Ah. não sei porquê, né? A gente tá Esqueceram aqui, a a equipe tá aqui câmera. do lado. A gente ficou tanto ali focado ali nos cachorros, a gente não fotografou. Mas espera lá. Deu. O Repetiram certo... o aniversário. Não, ela queria matar, a gente O queria certo cancelar não o. era focar nos cachorros? Pois é, né? Era pra ser o certo, mas hoje as pessoas mandam mais pra foto e vídeo do que Meu por causa do amor, cachorro. Sério? Você já não percebeu que tudo tem que ser instagramável? Tudo tem que ser É instagramável. isso. Imagina... Tipo, na verdade não é viver o momento, é mostrar que você viveu. É. Depois Exatamente. você vê que você viveu. Aí imagina ele fica ali só no videomaker, né? E- Photomaker. E os cachorros dá se matam. um vucu-vucu ali. Ai, nossa, eu tava tirando foto. Então, aí querem matar também a gente. Ah, Entendeu? meu Deus. Então, assim, mas foi assim. O mais tenso foi até o das fotos do que a briga. A briga os donos entenderam, eles estavam lá e. Porque eles optaram. Eles inclusive, optaram. Sabiam dos riscos. Mas né? da foto, eu quase cancelou um contrato de R$6 mil. Nossa. Meu Deus do céu. Por causa. Então, assim, ou seja, todo o trabalho maravilhoso que a gente fez, de ajudar, de montar, os cachorros se divertiram, comeram tudo, foi tudo maravilhoso. Nada disso importa porque não teve a foto e o vídeo pra ela mostrar. Meu Deus. E eu não duvido, É. não. Não, eu até entendo a pessoa que queria ver, tá? Mas assim, né? Complexo. Só. Complexo. Porque foi, né? não, foi um nível de xingamento. E foi pra internet. Nessa não foi, mas Não. o interno foi xingar. Nossa, seria mais comum. né? Gente, imagina só. Se com um pet faz isso, com um filho de 2 patas, vai fazer Talvez o quê? não Não faça. faz, não faz. Ah, é? Não faz, não faz. Talvez, eu Não vejo faz. isso demais, Carla. Não faz, Eu tô cara. na frente do consultório o tempo inteiro. Não faz. Não faz. Que coisa maluca. Ó, eu atendo a domicílio, né, há muito tempo, e uma vez chegou uma criança, foi o que mais me doeu, assim. Chegou, acho que 2000, antes da pandemia. Ô tio, esse cachorro aí, ó, vai pro shopping com a minha mãe todo dia. Eu tenho que fazer inglês, natação, espanhol, não consigo ter tempo pra nada, e final de semana ela me manda pro sítio. E ela com o cachorro no shopping todo dia tomando champanhe. A criança me falou isso. Eu, como pai, Ou partiu seja, meu coração. A mãe, ou o pai, sei lá, não tem presença com o filho. né? Não, a criança é estudar escola integral, escola americana, e Mas- faz 3, 4 línguas, natação, A esporte. pessoa terceiriza a responsabilidade de criar o filho dela. Mas não tem presença ali, né? Porque o pet vira um antidepressivo. Então acalma ela no trânsito, acalma ela no shopping, tem algo pra Nossa. apertar. Então é isso que a gente tem que Não bater fala. muito. Não fala, não reclama, né? Não fica pedindo Tá nada. sempre feliz. Tá sempre Bate o feliz. rabinho ali. Fica lambendo o seu tempo inteiro. Te aceita do jeito que você é. Exatamente. Independente de qualquer... Não te questiona, né? Só tem vantagem, gente. Só vantagem. Só Eu não vantagem. sei se tem tanta vantagem para o pet. É. Às vezes nem tanto, Às mas... vezes o pet também tá ficando, né? Porque não, Doente. não leva a vida É. de pet, né? Que nem... Voltamos Vamos lá, à voltando pra- humanização, é. né? Voltamos Nossa, à quanto humanização. exagero, né? Muito, muito, muito. A gente sai de um problema com uma solução e esbarra em Mais 3, 4. excessos que o homem tá fazendo em cima do animal e deixando de fazer com, né, com o filho, com, enfim, suas obrigações. E quanto problema isso pode gerar, né? Porque a gente tem pets também com problemas psicológicos. Eu Muitos. atendo muitos animais, são compulsivos alimentares, que não têm a recreação, não têm atividade, não têm atenção, não tem uma série de recursos. Não tem equilíbrio, né? Recursos necessários e depositam isso no alimento. Então você imagina, se você escalonar isso para a família, né, pet, filho, marido, mulher, enfim, quem for, a gente gera um monte de consequências graves. Então o equilíbrio mente, né, você comentou até, o lúdico, o mental e o físico. Exatamente. Né? Eu acho que é muito importante falar disso. Que a gente quer oferecer isso pro pet, mas a gente também precisa ter isso dentro da nossa casa. Quantas né? vezes eu pego o animal que está claramente com compulsão alimentar, obeso, com problemas de articulação, e você olha para o reflexo da família e vai estudar a família, eles passam pelos mesmos problemas. Uhum. É literalmente um reflexo. É. Complicado, hein, gente? Complicado. Muito, muito. Uma vez chegou um cachorro que tava até acima do peso lá, eu fui falar pro dono, ó, vamos fazer isso. Você tá chamando meu cachorro de gordo? Ele não começou, eu falei, não, calma, não falei que ele tá de gordo. Fala, mas se você não trata isso vai virar um problema coxofemoral, tal, ele vai mancar, Não, meu cachorro tá ótimo assim. Eu falei, tá bom, quem sou eu? Tem pessoas que não aceitam. Não né? aceitam. É. A gente pede pra castrar cachorro de homem, é uma briga lá. Nossa. Aí também tem. Isso é verdade. Isso É uma aí no briga. consultório também muitas vezes é isso. Mexe, né? Num Mexe, ego, né? Mexe. Coisa. Não, tá doido, meu cachorro é macho. Exatamente. Tem que ter os testículos Tem ali. que ter lá. Você que ainda tem isso? Tem, No tempo de tem. hoje. E já vi cachorro castrado que pediram pra colocar prótese, Sim, tá? sim. Pra Metacrilato. parecer
Pra aparecer ali os 2 testículos, mesmo o cachorro sendo castrado, porque ele frequentava lugares e tal que precisava, mas tinha que ter os testículos ali. Gente, tem muita gente doente na sociedade. Tem, muito. Eu tenho muito. uma cliente que ela fala assim, o meu cachorro, ele me falou, estava internado, me falou que a luz da internação estava desligada quando eu fui passear com ele. É isso. E aí eu paro e falo o quê pra essa pessoa? Tem razão. Vou pedir pra ligar. Foi bem observado. Muito obrigada, né? Não, mas existem umas coisas. Então, assim, na creche hotel a gente acaba ficando muito tempo, né, com esses pets. Então a gente acaba virando ali um braço ali da família, realmente, né? Então tem pet que vai todos os dias, há 9 anos lá. Né? Todos os dias? Há 9 anos, de segunda a sexta, há 9 anos. Então a gente faz parte já da família. Então a gente sabe todos os problemas do pet, tudo quem faz é a gente. Da família. Eles sentam lá e conversam. Né? Então, assim, realmente faz parte ali do dia a dia completamente. E muitas vezes esse animal, esse pet, ele tem uma qualidade de vida muito maior estando lá de segunda a sexta do que se ele estivesse na casa dele com, sei lá, os tutores, com funcionários e tudo mais, né? Sem dúvida. Sozinho. Porque ali ele tem gente pra brincar, enfim, pra se distrair, né? A gente fala, nossa, mas segunda... Eu fiquei chocada com o tempo, né, de fora de casa, vamos dizer assim. Mas pra eles, muitas vezes, isso é ótimo. Ele vai estar sozinho em casa. Exato. Que nem assim, eu tenho muitos clientes que trabalham hoje na bolsa. A pessoa sai 10 horas de casa e não tem hora pra voltar. Pode ser que volte 1 da manhã, meia-noite. E aí? Quem vai alimentar? Quem vai sair com esse cachorro? Ele vai comer a casa, ele vai destruir alguma coisa ou vai ter um outro problema e o cachorro depois vai ser descartado. Você sabe quem é o meu daycare pra Maria Elizabeth? Casa da minha mãe. Casa da minha mãe, casa da avó. Tudo bem, lá tem um pequeno problema que no daycare não vai acontecer. Ela vai um cachorro e volta um pequeno leitão. Casa de vó. Mas porque lá tem outros cachorros, tem gente o tempo inteiro. Brinca o tempo inteiro. Faz tudo que tem que fazer. Vai então, dar assim, pedacinho. uma semana passa lá, uma semana passa aqui. Eu vou viajar, e eu viajo bastante, definitivamente. E ela gosta de voltar pra sua casa ou ela não? Gosta também. E gosta de ir pra lá. Então, assim, e a gente sabe, né, quando o animal tá gostando do local. É 2 felicidades diferentes, entendeu? Tá com o dono e tá com a avó. Dá pra sentir o tutor, né? Acho que o tutor tem que avaliar isso também na escolha do... o tutor tem que avaliar isso também na escolha do daycare. Sim. Como o seu animal volta pra casa? Ele tá feliz, tá contente, ele tá com um comportamento legal, tá mudando. E quando ele vai pro daycare, ele muda o comportamento? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é muito legal. Porque assim, sabe aquela coisa? O cachorro não quer entrar na porta lá do daycare. Mas às vezes, ele não quer sair do dono. As pessoas confundem isso. Eu tô com o meu dono, eu sei que meu dono, ele me deixa lá. Mas depois que meu dono me deixa, eu brinco, eu corro. Então assim, é legal ele avaliar o depois. Fotos, vídeos que ele recebe, como é a interação. Porque tem cães que não quer sair de perto dele. Não é que não quer entrar no espaço. E quando tá lá no espaço, não quer sair. Entendi. Tem cães que a gente vai pegar lá pra ir embora, fica correndo no pátio, dando volta, porque ele não quer voltar. Ele não quer voltar. Não vou. Aí eu conto isso pro dono, ele não quer ir pra você. Então, às vezes, a parte sentimental do humano ali interfere muito nisso. O meu cachorro não quer entrar no pet shopping. Pô, não quer porque você às vezes sai e deixa ele trancado numa gaiolinha ali pra tomar banho. Então tem que entender o contexto, porque o cão é o quê? É condicionamento. Exato. Ele fez aquilo algumas vezes, ele sabe o processo já. Então você precisa mudar a rotina pro pet. Tem muita gente que fala, pet precisa de rotina. Nem pra tudo. Porque senão ele decora aquilo e começa a virar uma coisa robótica. E aí ele começa a ter comportamentos baseados no que ele já viveu, às vezes nem é a mesma coisa. Né? Então a gente tem muito cachorro que teve problemas de atendimento veterinário. Ele não quer entrar na sala. A gente tirou o jaleco da vet, ele gosta dela. Vamos fazer as coisas sem jaleco. O que interfere? A mesa gelada. Tem vários cães que você chega do nada e coloca ele em cima de uma mesa fria. Ele vai ter uma experiência ruim. E que isso vira um condicionamento. Vamos atender em outra mesa ou atender embaixo. Então, às vezes, tirar o pet um pouco ele da rotina, ele não vai ter aquele trauma, ele não vai ter aquele medo, aquela experiência ruim que para ele já tá na rotina, né? Então, isso é muito importante. Então, quando o pet ele vai pra creche, o dono precisa ver fotos e vídeos depois, não é a chegada. Porque hoje a maioria que vive no colo, tem muito carinho, tem ansiedade de separação. Então, nunca vai querer passar a guia para outra e outra pessoa depois conduzir. É verdade.
Kleber, eu acho que assim, a gente falou de muitas coisas, né? Muitas. Muitas polêmicas e informações aqui importantes para quem já leva, quer levar, não conhecia o serviço e quer conhecer. Você consegue colocar ali uma lista de pré-requisitos do pet para ele poder frequentar um espaço assim e do espaço para ele ser um espaço aceitável, ok, dentro do mínimo do básico. Tá. Porque a gente tá falando de Brasil, não tá falando só de São Paulo, né? Sim. Ou de uma rede super especializada como a sua. Uma listinha de o que o pet precisa ser enfim, oferecer para ele frequentar e como esse ambiente precisa oferecer para o pet algo seguro, estruturado. Para a gente fechar esse assunto. E para quem tiver dúvidas também, né? Enfim, buscar o Kleber, buscar a Comfort Pet, mas saber por onde começar, sabe? Ótimo, perfeito. Primeira coisa pro pet, né? Então, o pet precisa ser sociável com pessoas e outros animais. Ele não pode ter posse de recurso, comida ou brinquedos. Pra quê? A ideia dele ir pra creche e tá com todas as vacinas sempre em dia. A ideia da creche é ele ir pra brincar e se divertir e gastar energia. O espaço precisa estar com tudo em dia de documentação para funcionamento, a equipe treinada e certificada e ter alguém ali naquela gestão que entende de comportamento animal. Você nunca pode deixar o seu cão num espaço com vários, 20, 30 cães, sem ninguém entender de comportamento animal. Isso é imprescindível. E na visita que você vai fazer, veja se tem muitos portões, muitas portas até chegar na rua. Isso é muito importante. As áreas têm que ter, sempre de uma área para outra, tem que ter porta e portão para o pet não chegar a fugir. Tá? Isso acontece muito e é algo que pode ser evitável com coisas simples de ter portão em todas as áreas. Tem algum número por exemplo, número de cães para cada monitor ou para cada Sim. tio que fica ali brincando? A média, porque vai variar um pouco o tamanho, né, e o nível ali de energia, mais de 10 a 15 pets para cada pessoa. Bastante, hein? É. Uau! Não é, porque alguns brincam mais, outros brincam menos. Tá. Tem uns que ficam mais deitadinhos, que nem... Você tem 2, 3 border collie e 2 golden que brinca. Aí você pega ali, tem 2 vira-latinha que passa às vezes a manhã deitada. Tá. Brinca pouco e para. Tem cães com mais idade que brinca meia horinha e fica tranquilo. Então, como você tem uma variedade de idades e nível de energia, tem uns que só se anima com bolinha, quando é brinquedo ali de rua ele não gosta. Entendi. Então, a gente sempre respeita também ali cada cão. Entendi. Incrível, muito bom. Já penso agora em colocar as pequenas. Pode mandar, você sabe que... Não, vou Super convidada. Olha, Gisele e Lady Galga talvez vão fazer visitas aí pra vocês. Mas acho que esse teste tem que ser feito muito antes, porque conheço minhas crias. Bom, quero te agradecer muito por estar aqui, por ter vindo, né, no nosso podcast e oferecer seu conhecimento, sua expertise, falar desse negócio que é super importante e que é uma crescente no nosso país e no mundo todo. Quero convidar o pessoal a conhecer o trabalho do Kleber através da rede social, os espaços que ele tem. São quantas unidades hoje? Hoje estamos com 7 unidades. 7 unidades aqui em São Paulo? Hoje já estamos indo para fora de São Paulo também. Estamos, inclusive... Brasília não vai abrir, não? Já. Estamos inaugurando dia 5 agora lá no Amapá. Uau! Mas não podia ser um pouquinho mais perto, não? Aqui agora a gente virou uma rede de franquias, né? Ai, que legal. Então, quem quiser investir na área também, fica à vontade. Isso aí. Legal. E acompanhe os próximos episódios. A gente sempre traz assuntos que são polêmicos, que trazem muitas dúvidas, que a gente tem dúvidas também, né? Nossa, eu vivo como tirando pais de dúvida. pets, veterinários, segmentos que são interessantes no nosso momento aí, nos pets que são da família. E é isso, né, Paulo? É isso, gente. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado, Kleber, pelo seu conhecimento, pela sua expertise, por todas as dicas de ouro, porque escolher realmente um daycare hoje é uma necessidade, é importante para o nosso estilo de vida atual, inclusive, né? Os tempos mudam, as situações mudam, e hoje existe essa necessidade que é importantíssima e é onde a gente vai deixar um rico tesourinho que a gente tem. Faz parte da nossa família multiespécie. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a quem está aí em casa assistindo. Manda mensagem para a gente, marca a gente nos comentários, tira suas dúvidas, sugere temas, compartilhe. E espere os próximos episódios. Claro, muito obrigado. Mais uma vez, nós dois aqui juntos conduzindo esses bate-papos incríveis. E, óbvio, muito obrigado à Gener por uma iniciativa incrível que reúne médicos veterinários, tutores e o pet no centro disso tudo, que é, obviamente, o nosso objetivo. Bem,
Fique de olho nos próximos episódios e lembre-se, aqui essa olhadinha pode e faz toda a diferença. Até breve. Tchau, pessoal.